Turma, então estamos retomando o nosso ano letivo. Vamos dar então continuidade às nossas aulas. E nós havíamos terminado, quase concluído o bimestre, fazendo a discussão sobre as dispersões. Para relembrar, as dispersões, as ditas verdadeiras, que são as soluções, as coloidais e as grosseiras, que também são chamadas de suspensões. Bom, nesse contexto, a gente havia dito para vocês que boa parte das nossas aulas seriam dedicadas às dispersões verdadeiras, que são as soluções. Por que isso? Porque nós preparamos soluções para muitas análises. E soluções de concentração conhecida. Então, só para relembrar o conceito de solução, para você ter uma solução, nesse caso, lembrando que as soluções são do tipo líquido-líquido, por exemplo, álcool na água, álcool mais água. Temos do tipo sólido mais líquido, que é o que nós estudaremos mais, por exemplo, sal de cozinha dissolvido na água. Temos do tipo gás líquido. Então, por exemplo, o O2 dissolvido na água, dos mares, da vida aquática, dissolvido na água. Temos do tipo gás. Então, nós temos aí o ar atmosférico, que é um exemplo de solução gás-gás. Ar atmosférico. E temos também do tipo sólido, que são as ligas metálicas, sólidos mais sólido. O exemplo mais comum são as ligas metálicas, tá? Então, são esses os exemplos de soluções. Mas o nosso trabalho nesse curso será discutir as soluções sólido mais líquido. Vou mudar aqui de cor para ficar mais objetivo isso. Sólido mais líquido. Então, você preparar uma solução, sólido mais líquido, é você dissolver um sólido num líquido. Lembrando que nas soluções, o disperso, né, que nós estamos falando de dispersões, o disperso é o soluto. E o dispersante é o solvente. E nós falamos para vocês que o solvente que nós dedicaremos boa parte do nosso curso é a água. Então, utilizaremos como solvente a água, tá? E assim nós vamos concluir o nosso curso. Bom, para quem acompanhou todas as aulas, nós já havíamos discutido, iniciado essas ideias de concentrações de soluções. Mas a gente vai fazer essa aula como se fosse a primeira. Muito bem. Então, nós discutimos da seguinte forma: você pode preparar uma solução pegando um solvente, nesse caso a gente vai usar a água, e adicionando um soluto. E, como é uma solução, esse soluto vai dissolver na água. E aí nós teremos uma solução. E é lógico, você pode, por exemplo, colocar uma colher de um soluto, e você vai ter uma determinada concentração dessa solução. Mas como é que a gente pode expressar essa concentração? Como é que a gente pode expressar essa concentração? Eu poderia falar uma colher por copo de água. Uma colher por copo é uma definição de concentração. O que é concentração? É algo num determinado espaço ocupando esse local. Então, por exemplo, nós temos concentração de pessoas. Então, por exemplo, se você observar 1 metro quadrado, se tiver 2 pessoas, a concentração são 2 pessoas por metro quadrado. Se vierem mais 2, teremos uma concentração de 4 pessoas por metro quadrado. Conforme aumenta a quantidade de pessoas, a concentração aumenta. Então, nós podemos, nesse caso, falar que a concentração é proporcional ao número de pessoas e inversamente proporcional ao espaço. Quanto maior o espaço, menor a concentração. Quanto menor o espaço, maior a concentração. Como estamos falando de soluções, a gente vai entender que existe o soluto e o solvente, e eles estão confinados num determinado espaço.
que nesse caso o solvente, por ser líquido, nós podemos aumentar essa ideia para uma tridimensionalidade pensando no volume. O volume nesse caso agora, a gente já pode pensar nesse mesmo copo d'água com um volume que é possível definir. Se a gente, por exemplo, pegar um copo americano, ele tem aproximadamente 180 mililitros, ou seja, um volume já definido dentro das ideias que nós temos de unidade de medida de volume. E é lógico, nós podemos pensar também nessa colher com sal, com uma massa definida da substância que foi adicionada. Então a gente também consegue pesar isso aí. Então existe uma forma de expressão de concentração que relaciona exatamente a massa e o volume. E é lógico, nós vamos fazer com soluções no laboratório, a gente vai usar equipamentos muito mais precisos do que um copo e uma colher para poder fazer isso aí. Então hoje nós temos equipamentos com uma precisão maior, como por exemplo, para medir a massa, a balança analítica, e para definir volumes de soluções, nós temos os balões volumétricos. Então, agora podemos melhorar essa representação de concentração, colocando a ideia, por exemplo, de usar um balão volumétrico, onde eu tenho um volume definido, e agora, ao adicionar o soluto, a gente pode ter uma massa definida. E é lógico que eu estou falando isso relacionado à matéria, massa, o soluto é matéria e o solvente também é matéria. Tá? E eles vão estar num volume definido nesse balão volumétrico e a gente consegue fazer soluções com maior precisão. Então, no laboratório é usado a balança, depende da sua precisão, e também o balão volumétrico para o preparo dessas soluções, para que tenhamos concentrações mais precisas. Como a gente vai expressar agora essa concentração? Nós vimos então que a concentração de algo é diretamente proporcional à massa. E vimos que a concentração é inversamente proporcional ao espaço, ao volume. Logo, matematicamente, podemos concluir que a concentração nada mais é que a massa pelo volume. Quanto maior a massa, maior a concentração. Quanto maior o volume, menor a concentração. Porque aqui nós vemos uma relação diretamente proporcional e uma relação inversamente proporcional. E aqui já está a primeira forma de se representar a concentração de uma solução. Da forma mais simples, a massa pelo volume. Isso aqui é chamado de concentração comum. Então, a concentração comum nada mais é que a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Chamado de concentração comum. Tá? A gente vai observar que a gente vai trabalhar com muitas massas. Para diferenciar uma massa do outro, a gente chamou esse M1 de massa do soluto. Então, M1 para nós é igual a massa do soluto. E V é o volume da solução. Volume da solução. Bom, mas o que compõe essa solução? Bom, nós sabemos que a solução ela contém a massa do soluto e também contém a massa do solvente. Então faz parte da solução o soluto e o solvente. Então eu posso falar que a solução, a massa da solução, tá? Vamos chamar a massa da solução de M, agora sim, vamos dar como M, ela é a somatória da massa do solvente e a massa do soluto. Então já temos agora um M2, que é a massa do soluto, do solvente, desculpa, tá? E M para nós é a massa da solução. Por isso que eu falei que daremos nomes diferentes para poder entender tudo isso. Massa da solução. Poxa vida, então compõe a solução, soluto e solvente. E ambos têm massa, que são matéria. E é lógico, nós podemos então expressar isso também em porcentagem. Qual a porcentagem de massa do soluto em relação à massa da solução? E aí aparece uma outra forma de representação de concentração, que é o título. O que é o título? É a massa do soluto pela massa da solução, ou seja, a parte pelo todo. Lembrando que o soluto é uma parte num todo, né? Então, quando você tem uma parte pelo todo,
você tem algo que você pode expressar em porcentagem. Então, o título em porcentagem nada mais seria do que essa parte pelo todo multiplicado por 100. E aí nós conseguimos representar também uma outra forma de representação de concentração, está relacionada à porcentagem. E essa porcentagem é massa. E é lógico, o que dá a massa da solução é o soluto mais a massa do soluto mais a massa do solvente. É evidente que, como isso aqui é uma parte, isso aqui é um todo, está pegando uma parte vindo pelo todo, esse número será sempre menor do que 1. Então, o título sempre será menor do que 1. A hora que você multiplicar por 100, você terá esse título em porcentagem. Tá? Digamos, por exemplo, que esse valor, o título deu 0,2. Se você multiplicar por 100, significa que o título em porcentagem é igual a 20%. Também é uma forma de expressão da mesma solução, só que uma outra forma de representação. Isso aqui é em porcentagem. Então, isso aqui nós chamamos de título. O título em porcentagem é massa. Tá? Uma característica interessante é lembrar que a matéria tem massa e ocupa espaço. Então, a matéria é possível definir a sua densidade, porque, lembrando, densidade nada mais é que a massa de um corpo dividido pelo seu próprio volume. Então, é lógico, a solução também é matéria. Então, a solução também tem densidade. Se você pegar a massa da solução e dividir pelo seu próprio volume, você vai ter a densidade da solução. É importante essa característica, agora a gente consegue relacionar concentração e título. Qual a relação que existe entre concentração e título? Vamos imaginar o seguinte, então concentração nada mais é que a massa do soluto dividido pelo volume. E o título é a massa do soluto dividido pela massa da solução, ou seja, a parte que é o soluto dividido pelo todo, que é a massa da solução. O que eles têm em comum? A massa do soluto. Então, eu posso pensar que a massa do soluto, passando aqui multiplicando, é a concentração vezes o volume. E do outro lado, a mesma coisa. Se eu passar isso aqui multiplicando, eu tenho que a massa do soluto é o título vezes a massa da solução. Então, o que eles têm em comum é a massa. Então, se isso aqui é igual a isso, eu posso falar que a concentração vezes o volume da solução é igual ao título vezes a massa. E passando, como está multiplicando matematicamente, passando para o outro lado, passa dividindo, nós teremos que concentração é o título vezes a massa sobre o volume. E que a gente pode expressar matematicamente da seguinte forma: título sobre volume, massa sobre 1. Isso é a mesma coisa que título sobre 1 e massa sobre volume. Mas veja, nessa segunda equação matemática, a gente percebe uma coisa que nos interessa. Aqui nós temos a massa da solução dividido pelo seu próprio volume. Isso aqui é a densidade da solução. Então, se nós tivermos a densidade da solução e o seu título, nós conseguimos definir a concentração e vice-versa. Consegue definir o título pela concentração ou a concentração pelo título, desde que se tenha a densidade da solução. E a densidade é fácil conseguir, é só pegar um volume conhecido da solução, pesar, dividir a massa pelo volume, você tem a densidade da solução. Lembrando, concentração geralmente é expressa em gramas por litro e densidade é em gramas por ml. Para poder acertar isso aqui, o que nós fazemos? Multiplicamos por 1000 isso aqui. Então multiplica por 1000 justamente para a concentração dar em gramas por litro, já que a densidade geralmente vem em gramas por ml. E assim nós finalizamos essa parte do curso. Relacionamos então, vimos duas formas de representação de concentração: concentração comum e ela em porcentagem, que é o título, tá? E relacionamos a concentração comum com o título, porque podemos encontrar isso no laboratório. Muitas vezes no laboratório nós encontramos soluções, ela pode estar com a sua concentração em concentração comum, como pode estar representada em porcentagem, mas a gente consegue, usando essas equações matemáticas, transformar uma na outra.